Mas voltando aqui na questão do João, o tem visto, por ser indefinido, por ser um tempo verbal indefinido e por ser indeterminado, ele pode nos indicar que a revelação aconteceu de forma contínua por um período de tempo. O segundo indicador é que, como a gente viu semana passada, que João é testemunha, e as testemunhas eram os mártires, eram aqueles que atestavam a verdade diante do público ou diante da corte quando eram convocados. Essa condição de atestar a verdade, no caso de João e para quem ele escreve, demonstrar publicamente que são seguidores de Jesus, é uma condição permanente. Ou seja, elas não foram testemunhas, elas têm sido testemunhas. A gente vai ver um pouco essa ideia quando ele escreve para as igrejas um pouco mais à frente. E a terceira coisa, que tem a ver justamente com a pergunta que eu fiz, de inverter essa lógica de o símbolo primeiro e a decifração do símbolo depois, é a seguinte: que os símbolos falam de algo concreto. Ou seja, aquilo que João viu não precisa necessariamente ter sido uma visão cujos elementos eram estranhos, cujos elementos eram enigmáticos, e cabe ao leitor, cabe ao ouvinte, decifrar para poder entender. Pode ser que seja o contrário. Pode ser que sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Que João, tendo essa experiência concreta de ver o que ele estava vendo, o império dominando, os cristãos perseguidos, a ideia de que o centro do universo era Roma, a ideia de que toda adoração, todo louvor, toda veneração deveria ser dada a César e não a Jesus Cristo. Eram experiências, ou foram experiências concretas que João e a comunidade para a qual ele escreve viveram. E a partir daí, encontraram nos símbolos um canal para comunicar essa experiência concreta. É importante dizer que o que eu estou propondo aqui é apenas uma especulação. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, estou dizendo que esse tempo verbal aqui, as coisas que ele tem visto, talvez possa nos indicar essa possibilidade de que os símbolos são a tradução ou o canal pelo qual João descreve a experiência concreta de perseguição, de exílio, de pressão para adorar a César e não a Jesus, de a pressão para negar a experiência cristã, como algumas igrejas fizeram, em detrimento da sua a favor, né, da sua segurança, ou em prol da sua segurança, trocar o risco de seguir a Cristo pela a segurança de permanecer vivo. Enfim, como é que vocês veem essa ideia? Deu para abrir um pouco mais a discussão? Deu para entender um pouco melhor aquilo que eu estou propondo? Olha, eu acho que essa questão de que ele é uma leitura dos fatos correntes, narrada desde uma perspectiva de um gênero literário apocalíptico, que tem duas funções: animar e dar esperança ao povo, e, ao mesmo tempo, denunciar o império, é uma questão que me parece muito mais sensata, muito mais próxima da, desculpe a redundância, da possível possibilidade, tá? Uhum. E, mais do que isso, ele nos ajuda a, tomando estes símbolos,
olhar para o dia de hoje e tentar ver as ações do império e como também este império pode ser derrubado e como esse império pode ser denunciado a partir dos fatos que estão narrados nessa literatura apocalíptica. Eu acho que já se fez muito de leitura histórica e, vamos dizer assim, inconsequente no Apocalipse ao se tentar encontrar a besta do Apocalipse, o 666, e já se atribuiu isso a mais de 666 pessoas diferentes. E existem mais de 666 interpretações em cima disso. Né? Quem é a besta? Isso vira até uma brincadeira e aqui mesmo nós já brincamos com essa história dizendo é fulano, é Beltrano, mas por outro lado eu me pergunto se não é isto mesmo que nós devemos fazer. Alô? Sim? Oi. Estou esperando a reação. Olha, o que eu tenho visto até o presente momento, né, que a gente ainda está nos primeiros versículos aí, é que, no meu ponto de vista, o João de fato escreveu para as pessoas do tempo dele assuntos relacionados ao que eles estavam vivendo de maneira cifrada, e que nós também podemos fazer uma aplicação nos dias de hoje, até porque os impérios, de certa forma, só mudaram os nomes, né? Sim. Porém, eu acho que a gente ainda vai chegar na parte mais escatológica do Apocalipse, que não deve ter acontecido nem para aquela época e nem para nós ainda hoje, que está por vir. Então, essa a minha expectativa para os próximos capítulos aí. O que eu acho que é uma linha coerente de interpretação que você está propondo. Embora a gente pode problematizar cada parte dela. Por exemplo, quando você fala que a parte escatológica não aconteceu na época dele, a gente pode contestar isso e dizer, em parte, porque o Império Romano caiu. Ou seja, de alguma forma, alguma coisa, né, parte da escatologia na visão de João se realizou, porque o Império Romano não existe mais. A besta realmente foi morta. E os impérios que o sucederam também não existem mais. O que nós estamos vivendo hoje é uma briga aí de um império meio decadente com um império que já decaiu e está tentando sobreviver, que é o russo, e o império chinês tentando aparecer. O Alexandre, mas assim, a parte de fato, assim, eu não me expressei de forma como deveria, mas a parte escatológica que eu menciono, em especial, seria a volta de Jesus, né? Sim. Então, é que eu digo para você. Eu acho que até isso pode ser problematizado. Por exemplo, quando o Daniel coloca a perspectiva da Igreja Ortodoxa de questionar essa quase obsessão dos cristãos ocidentais pela volta de Jesus, em detrimento de uma teologia que dá ênfase no Emmanuel, no Deus conosco, talvez a gente possa pensar também de que Cristo está aqui entre nós. É isso que eu estou dizendo. A gente pode problematizar cada uma delas. Eu entendo o que você está dizendo, concordo em parte, mas é aquilo que eu falei. Em certa medida, algumas partes da escatologia de João a gente pode dizer que se cumpriram. Mas, enfim, eu acho que conforme a gente vai estudando, a gente vai esclarecendo algumas partes e botando pilha em outras, né?